Por séculos, a Bíblia tem cativado e inspirado leitores com suas histórias de civilizações antigas, suas narrativas de reis e profetas e suas lições de moral e espiritualidade. Jornadas épicas e intervenções divinas são temas recorrentes que têm fascinado gerações. A arqueologia, o estudo do passado através de vestígios físicos, oferece uma lente fascinante para examinar essas narrativas. Este campo de estudo nos permite conectar os pontos entre os textos antigos e as evidências materiais que encontramos no solo. Ao escavar e analisar cuidadosamente artefatos, estruturas e paisagens, os arqueólogos podem lançar luz sobre o contexto histórico dos eventos bíblicos e potencialmente até corroborar os relatos transmitidos através de gerações. Cada descoberta é uma peça do quebra-cabeça que nos ajuda a entender melhor o mundo antigo. Neste vídeo, vamos mergulhar em algumas das descobertas arqueológicas mais convincentes que parecem apoiar narrativas bíblicas importantes. Vamos examinar como essas descobertas foram feitas e o que elas significam para a nossa compreensão da história bíblica. O livro de Josué relata a queda dramática de Jericó, a primeira cidade que os israelitas conquistaram ao entrar na Terra Prometida. Este evento é um dos mais famosos e discutidos episódios da Bíblia, frequentemente citado como um exemplo de intervenção divina direta. De acordo com o relato bíblico, Deus ordenou que os israelitas marchassem ao redor das muralhas da cidade por 6 dias, tocando trombetas. Esta marcha ritualística, acompanhada pelo som das trombetas, era um ato de fé e obediência às instruções divinas. No 7º dia, eles marcharam 7 vezes, e com um grito, as muralhas desabaram, permitindo que os israelitas capturassem a cidade. Este evento é frequentemente interpretado como um milagre, uma demonstração do poder de Deus em favor de seu povo escolhido. Escavações arqueológicas em Tel e-Sultan, o local amplamente considerado como a antiga Jericó, revelaram evidências intrigantes que parecem corresponder à narrativa bíblica. Os arqueólogos encontraram vestígios que sugerem uma destruição repentina e violenta, alinhando-se com a descrição bíblica. Escavações na década de 1950, lideradas por Kathleen Kenyon, revelaram uma enorme muralha da cidade que havia desabado para fora, sugerindo uma destruição repentina e violenta. Kenyon, uma das arqueólogas mais respeitadas de sua época, trouxe à luz evidências que continuam a ser debatidas até hoje. Além disso, os arqueólogos descobriram uma camada de cinzas e detritos queimados sob as muralhas desabadas, indicando um grande incêndio que consumiu a cidade. Esta camada de destruição é um testemunho silencioso de um evento catastrófico que mudou o curso da história de Jericó. Essa descoberta se alinha com o relato bíblico, que afirma que os israelitas queimaram Jericó após capturá-la. A combinação de muralhas desabadas e evidências de incêndio oferece um quadro vívido do que pode ter acontecido durante a conquista. Embora a datação da destruição de Jericó continue sendo um assunto de debate entre os estudiosos, as evidências arqueológicas, particularmente as muralhas desabadas e as evidências de fogo, oferecem um suporte intrigante para o relato bíblico da conquista de Jericó. A discussão sobre a precisão histórica deste evento continua, mas as descobertas arqueológicas fornecem uma base fascinante para explorar a interseção entre fé e ciência. As cidades bíblicas de Sodoma e Gomorra, conhecidas por sua iniquidade e imoralidade, tiveram um fim dramático quando Deus fez chover fogo e enxofre sobre elas. A história serve como um conto de advertência sobre as consequências do pecado e da desobediência. Embora a localização exata de Sodoma e Gomorra permaneça incerta, arqueólogos identificaram vários locais potenciais perto do Mar Morto, uma região conhecida por sua instabilidade geológica e depósitos de enxofre, um componente-chave do enxofre. Um desses locais, Tal el-Hammam,
na Jordânia, exibe evidências de um evento de destruição em massa por volta de 1700 a.C. As escavações revelaram uma camada de cinzas e detritos, sugerindo uma tempestade de fogo intensa. Além disso, o local mostra sinais de destruição por alta temperatura, incluindo cerâmica derretida e materiais de construção. Embora seja necessária mais pesquisa para ligar definitivamente Tal el-Hammam a Sodoma e Gomorra, a evidência de um incêndio catastrófico e a proximidade do local com o Mar Morto, uma região associada ao enxofre, tornam-no um candidato convincente para as cidades bíblicas destruídas por fogo e enxofre. A estela de Merneptah, uma grande inscrição em granito, é uma das peças mais fascinantes da arqueologia egípcia. Esta estela remonta ao reinado do faraó egípcio Merneptah, por volta de 1213 a 1203 a.C., e fornece uma das primeiras referências extrabíblicas aos israelitas. A inscrição detalha as vitórias militares de Merneptah em Canaã, uma região que inclui o antigo Israel. A estela comemora as vitórias militares de Merneptah em Canaã, uma região que inclui o antigo Israel. Entre os inimigos derrotados listados na estela está um grupo chamado Israel. Esta menção é particularmente significativa porque é uma das poucas referências diretas aos israelitas fora da Bíblia. Entre os inimigos derrotados listados na estela está um grupo chamado Israel. A inscrição, que remonta ao final do século 13 a.C., confirma a existência de um povo conhecido como Israel em Canaã, durante o período em que se acredita que os israelitas tenham se estabelecido na região, de acordo com a Bíblia. Essa inscrição, que remonta ao final do século 13 a.C., confirma a existência de um povo conhecido como Israel em Canaã, durante o período em que se acredita que os israelitas tenham se estabelecido na região, de acordo com a Bíblia. A menção de Israel na estela de Merneptah fornece um contexto histórico significativo para a narrativa bíblica. A menção de Israel na estela de Merneptah fornece um contexto histórico significativo para a narrativa bíblica. Ela confirma que um povo com o nome Israel existia em Canaã durante o período em que a Bíblia situa a chegada e o estabelecimento dos israelitas na Terra Prometida. Ela confirma que um povo com o nome Israel existia em Canaã durante o período em que a Bíblia situa a chegada e o estabelecimento dos israelitas na Terra Prometida. Embora a estela não forneça detalhes sobre as origens ou a história dos israelitas, sua importância reside na confirmação independente de um povo chamado Israel, existindo em Canaã durante um período consistente com a linha do tempo bíblica. Embora a estela não forneça detalhes sobre as origens ou a história dos israelitas, sua importância reside na confirmação independente de um povo chamado Israel, existindo em Canaã durante um período consistente com a linha do tempo bíblica. Isso dá suporte externo ao relato bíblico e ajuda a corroborar a existência dos israelitas como um grupo distinto na região. Sua importância reside na confirmação independente de um povo chamado Israel, existindo em Canaã durante um período consistente com a linha do tempo bíblica, dando suporte externo ao relato bíblico. A estela de Merneptah é, portanto, uma peça crucial para os estudiosos que buscam entender a história antiga de Israel e sua relação com os textos bíblicos. Dando suporte externo ao relato bíblico, a estela de Merneptah é uma peça crucial para os estudiosos que buscam entender a história antiga de Israel e sua relação com os textos bíblicos. Ela não apenas confirma a existência dos israelitas, mas também oferece uma visão sobre as interações entre os antigos egípcios e os povos de Canaã.